Eu vou ler o primeiro texto e a igreja lê o segundo, em diante a gente faz aquela leitura alternada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amor. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, A fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Então nós temos inúmeras razões, irmãos, para cada dia estar caminhando, cada dia dando um passo à frente. Isso que a palavra de Deus diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e diz glória, pois, a ele. Então nós devemos continuar constantemente glorificando a Deus, porque as bênçãos estão sobre nós, a graça está sobre nós, e o resultado de tudo isso é uma salvação que nós não merecemos e que é alcançada se a gente continuar crendo e vivendo pela palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Chama o grupo para nós continuar louvando a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, amados, graças a paz. Amém. Importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Que a gente possa nos render a Ele nessa manhã, receber a paz e a graça dele em nosso coração, que nos traz alegria e nos fortalece. Amém? Amém. Glória a Deus. Vieste a terra.
Glória a Deus. Aleluia. Tem água aqui, né, irmãos? Quem acredita que tem água jorrando aqui nesse lugar? Tem água que mata a nossa sede. Tem água, aleluia, para nós mergulharmos nela também. Porque o Espírito Santo está aqui. E onde o Espírito Santo está, aleluia, coisas grandes e maravilhosas acontecem, irmãos. Vamos acreditar nas promessas do Senhor. Amém? Jesus Cristo Nazareno, outra vez me salvou. Glória a Deus. Em Nazareno? Nazareno. Pode cantar. Nazareno, eu te amo. Toda a igreja. Nazareno, eu te amo. Amém? Glória a Deus. Quem não disse, não tinha dito, agora teve a oportunidade de dizer: eu te amo. Amém? Agradeço o nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor as ofertas, os dízimos, toda a contribuição, Senhor, que o teu povo tem trazido à casa do Senhor, para que a obra do Senhor seja feita. Que o Senhor continue abençoando, eu te peço, ó Pai, a cada família, a cada vida, que nada venha a faltar nos seus lares, em suas vidas, ó meu Deus. Eu quero também pedir que com essa contribuição, esses recursos, a gente possa também, Senhor, continuar fazendo a tua obra com fidelidade e amor, que o Senhor venha a dar um crescimento e abençoar. Assim eu oro, meu Pai, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Bom, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero aqui trazer a palavra do Senhor. Que Deus me ajude, que Deus ajude a mim para falar e ajude você para me ouvir. Amém? Que Deus venha, com a graça dele, nas minhas limitações, venha falar com a gente nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para o pessoal da mídia colocar aí na tela, por gentileza, Êxodo 20. Isso aqui é o texto que fala do decálogo, né? Os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Diz assim o texto: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomem o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Amém. Amém? Aqui são os 10 mandamentos que Deus dá ao povo, e desses mandamentos aqui procede todos os demais mandamentos que vêm depois deles. Todos. Os 300 e tantos mandamentos que os judeus seguiam, está ligado, baseado nesses 10 mandamentos aqui. E não só isso, tudo aquilo que os profetas falaram depois, qualquer coisa que os profetas falaram, eles tinham por base esses 10 mandamentos aqui. E é interessante isso, porque Deus, Ele tirou o povo do Egito, da terra do Egito, onde o povo estava 400 anos lá, né, naquela terra, como escravo, o povo hebreu. Deus tira o povo de lá e leva o povo rumo à terra prometida. No caminho da terra prometida, no deserto que eles passam, Deus vai lapidando esse povo. Deus vai lapidando esse povo, para que esse povo pudesse ter uma mentalidade de povo de Deus para entrar na terra prometida, a fim de estabelecer ali uma nação que conhecesse a Deus. Olha que interessante, né? Uma nação que tivesse os princípios de Deus, a moral de Deus. E Deus começa então, a partir daí, no deserto, trabalhar esse povo, e Ele inicia dando os mandamentos desse povo, os 10 mandamentos, o decálogo. E Jesus, irmãos e irmãs, Ele, em algum momento, ele fala sobre esses 10 mandamentos de modo muito resumido, né? Um texto bem conhecido da igreja, que eu gostaria que o pessoal colocasse na tela aí para a gente, que está em Mateus 22, a partir do versículo 35, Mateus 22, 35, olha que interessante. 1500 anos depois de Moisés, aproximadamente, né, entre 1000 e 1400 anos depois de Moisés, Jesus o Nazareno, ele estava ali, né, na região da Galileia, apresentando a Deus, falando sobre Deus, o Pai, revelando o Pai, né? Aliás, revelando o Pai, que eu quero dizer, é porque o povo não conhecia o Pai. Era um povo religioso que falava de Deus, mas de um Deus distante, não de um Deus perto. Olha isso. O que Jesus fez? Jesus veio trazer Deus para perto. O nome dele, né, que é maravilhoso, é também conhecido como Emanuel. Essa pronúncia Emanuel, né, significa o Deus presente, o Deus com a gente, Deus conosco. Por quê? Porque apesar desse povo terem nas suas mãos as leis de Deus, o povo de Israel terem nas suas mãos os mandamentos, terem tanta coisa, eles não tinham Deus perto deles. Ô irmão, e coisa horrível é você pertencer a uma religião onde Deus está longe. Você já pensou? A gente vem aqui, fala da Bíblia, fala da palavra, mas Deus longe de nós? Já pensou? E esse povo, eles não tinham essa experiência de um Deus de perto. Eles não tinham. Eles tinham uma experiência de um Deus de longe. Não apenas na sua relação com Deus, porque a relação com Deus no Antigo Testamento é uma relação de rituais. Quando Deus estabelece os rituais, os cerimoniais, né, de sacrifício, de tantas outras coisas, era para revelar quem Deus era, mas sem o povo estar de fato tendo uma experiência com Deus de perto. Tanto que é verdade que tinha que ter um sacerdote
descendente da tribo de Levi, né? Descendente diretamente da casa de Arão. Os descendentes é que eram colocados como sacerdotes e sumos sacerdotes, sendo que é somente o sacerdote que entrava no lugar santíssimo. Olha, vocês podem ir até o pátio. Vocês podem ir até o pátio. Todos os adoradores de Deus, todos os adeptos da fé, vocês podem ir até o pátio. Quando o templo é construído, por exemplo, né? Ou quando o tabernáculo foi elaborado no deserto, o povo podia ir até o pátio, falar, orar. Ou quando o templo foi construído por Salomão, tinha as repartições do templo, onde os cultos aconteciam, lugares de oração, acontecia. Mas no lugar santo, só os sacerdotes entravam. Ei, só os sacerdotes entravam. O sacerdote ia um pouquinho mais perto de Deus, o povo ficava um pouquinho mais longe. E no lugar santíssimo, porque tem um lugar santo, e depois do lugar santo tem um lugar santíssimo, que é conhecido como o Santo dos Santos, aonde a Arca da Aliança, olha que interessante, a Arca da Aliança ficava. E não podemos esquecer que o que tinha dentro da Arca da Aliança era a vara de Arão, certo? Que floresceu, era o pão que Deus deu, um pouquinho do maná que Deus deu no deserto, e os 10 mandamentos. A tábua da lei estava dentro da Arca da Aliança. Ó, os 10 mandamentos ficavam dentro da Arca da Aliança. Por isso que ela é o carro-chefe de todo o ensino judaico. Os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos. Mas esse povo ficava lá no pátio, os sacerdotes no lugar santo, e no lugar santíssimo só o sumo sacerdote entrava. Então era uma religião onde se conhecia Deus entre aspas, buscava-se Deus entre aspas, mas não tinha uma experiência concreta com Deus. Aí Jesus vem, olha que coisa gostosa e maravilhosa. 1400 anos depois, o Senhor Jesus vem, aleluia, que é o Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele se torna semelhante a homens, igual a mim, igual a você, porém sendo Deus. E ele diz o seguinte: agora eu mudo a história do povo da fé, agora eu vou mudar a história desse povo, porque se antes esse povo era um Deus que procurava Deus, mas não tinha de longe, se esse era um povo que ouvia sobre Deus, mas ainda não tinha de longe, agora eu estou aqui, aleluia, e trouxe Deus para perto de vocês. Jesus é aquele cujo nome é dito Emanuel, que é o Deus presente, o Deus conosco. Irmãos e irmãs, nada mais é maravilhoso que vivermos assim. Hoje, nesse recinto, não há mais um lugar específico. O pastor entra nesse lugar, os cooperadores, diáconos e sei lá quem mais entra naquele lugar, e os demais ficam no outro recinto, mais longe. Não, Deus pegou todo mundo e enfiou num lugar só, aleluia, sendo Ele mesmo, Jesus, esse sumo sacerdote perfeito, que nos leva à presença de Deus e trouxe Deus para perto de nós. Isso é tão maravilhoso que ele ainda diz o seguinte: vocês tinham experiência de um Deus que se manifestava lá no templo, vocês tinham uma experiência de um Deus que se manifestava no meio das celebrações, no meio das festas, mas agora eu trago para vocês uma experiência, porque quando Jesus veio, ele disse: agora vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou rogar ao Pai, Ele vai enviar para vocês um outro Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele virá para vocês, Ele estará em vocês, habitará em vocês para sempre. Irmãos, olha que coisa boa, não só Ele está conosco, mas Ele vem agora com o seu Espírito e habita em nós. Olha, Jesus trouxe a gente para perto de Deus. Você só fica longe de Deus hoje se você quiser. Pastor, eu não sinto Deus. Se você quiser. Pastor, eu não tenho tido experiência com Deus. É se você quiser. Porque o nosso Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho bendito, trouxe o Pai para perto de nós. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você só pode ter uma experiência de ter um contato com o Pai, de conhecer o Pai, de ir até o Pai, se for por meio de mim. Amém? Então que você tome posse disso, que você abrace isso. Quantos cristãos já têm isso, irmãos? Vivem a fé em Jesus, tem o Cristo, já tem aqui disponível o Espírito Santo,
e ainda continuam vivendo como se Deus estivesse longe, como se ainda estivéssemos no Antigo Testamento, como se orássemos e parece que Deus não nos ouve, como se estivéssemos no culto e parece que Deus não está, como se fizéssemos algo, mas parece que Deus está tão longe. Eu quero te dizer uma coisa, essa é uma percepção enganosa sua, pode ser uma percepção enganosa minha, porque o nosso Deus não trabalha na nossa percepção, o nosso Deus não trabalha nas nossas emoções. O que eu quero dizer é que Deus não precisa se manifestar com eu estar emocionado, com eu estar com sentimento Y, com sentimento X, entendeu? Hoje eu estou alegre, então se eu estou alegre, Deus está. Hoje estou triste, se eu estou triste, minha emoção diz que Deus não está. Irmãos, isso é coisa nossa. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus está pertinho de você todos os dias, independente de como você esteja, independente se você entrou aqui se sentindo a pessoa pior do mundo, Ele está aqui pertinho, porque Ele é o Deus conosco, aleluia. Não é você muitas vezes com Ele, mas é Ele com você. Não foi você que subiu às alturas para chegar para perto de Deus, foi Deus que enviou seu Filho amado aqui embaixo para estar conosco perto de nós. Ele não está preocupado com o que você sente. Oi, eu estou emocionalmente abalado, eu sinto que Deus está distante. Preste atenção no que eu estou falando e que eu seja a boca de Deus para você nessa manhã. A tua percepção de Deus não altera o que Deus é. Entra aqui ateu, eu sou ateu, pastor, eu não creio em Deus. Problema do ateu, porque Deus não deixa de ser Deus, porque o ateu é ateu. Está entendendo? Eu sou da religião hindu. Não tem problema, seja da religião hindu, porque Deus não deixa de ser quem Ele é, o Deus único, verdadeiro, que deu a vida por nós na cruz. O nome dele, Jesus Cristo, aleluia, não deixa de ser quem Ele é, porque alguém crê ou não crê nele. Assim, Ele não deixa de estar perto de você só porque você acha que Ele não está. Ele não deixa de estar aqui agindo no meio de nós, porque nós talvez não sentimos que Ele está. Porque Ele faz valer a palavra dele. Deus não é movido a gente, mas acredite, a gente só pode ser movido por Deus. Amém? Então eu quero que você entenda, Ele é o Deus de perto, é o Deus que mudou todas as coisas e veio pertinho de nós para estar conosco nesta caminhada. Então eu quero que você hoje, ouvindo o que você está ouvindo, não tenha dúvidas, Jesus está com você. A não ser que você fale, eu não quero Jesus, não quero andar com Jesus, não creio em Jesus, renego Jesus, talvez então você venha extinguir, venha, de certa forma, se afastar da presença de Deus. Mas caso contrário, ainda que as coisas não estejam bem, ainda que você não se sinta bem, mas você consegue dizer, eu amo Cristo, eu quero Cristo, eu creio em Cristo, acredite, Cristo nunca se apartará de você, porque é Ele que veio para estar perto de você. E Ele disse, eu nunca vou embora, eu vou mandar um Consolador, o Pai vai mandar e vai estar com vocês para sempre. Isso não depende se você está bem ou está mal, depende da promessa dele. E quando você falhar, Deus não falhará. Quando você não for fiel, Deus continua sendo fiel. Amém? Agora, essa palavra aqui dos 10 mandamentos é muito interessante, porque Jesus, ele sendo um judeu, lá no século I, ele vai, queridos, trazer para os demais o ensinamento da lei. Ele vai trazer o ensinamento da lei. E no ensinamento da lei, ele usa os 10 mandamentos de forma sintetizada, resumida. Olha só, um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe. Próximo versículo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí aqui Jesus ele resume os 10 mandamentos. Jesus resume os 10 mandamentos aqui. É dos 10 mandamentos que ele está falando aqui. Ele diz o seguinte, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande
Depois, próximo. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você mesmo, como a si mesmo. Destes dois mandamentos, olha isso, dependem todo o resto da lei, todo tipo de lei que vai aparecendo aí depois, depende desses dois mandamentos aqui, e tudo que os profetas vêm falar. Qualquer coisa que vocês lerem em Isaías, em Jeremias, em Malaquias, qualquer coisa que vocês leiam nos grandes profetas, tem que estar inserido nesse contexto aqui. Nada sai fora desses 10 mandamentos, nada. E é interessante, irmãos, porque olha que coisa interessante, e é muito interessante e muito importante, para a gente não esquecer, que Deus, quando dá os 10 mandamentos, e Jesus resume isso muito bem, Ele está dizendo que os 10 mandamentos ele tem duas partes, apesar de ser 10 itens, de ele ter 10 itens. Esses 10 itens são divididos em duas partes. Primeira parte e segunda parte. Por isso que Jesus falou 2 grandes mandamentos. E ele resume. Ele diz: o primeiro mandamento é: amarás o seu Deus sobre tudo, com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele divide os 10 mandamentos em parte A e parte B. Parte 1 e parte 2. Mas são os 10 mandamentos que Jesus está falando. E aí vamos voltar aos 10 mandamentos. Coloca lá de novo, Êxodo 20, por favor, novamente. E vamos ver as duas partes dos mandamentos. Olha só. Diz assim. Aqui é a primeira parte que Jesus falou, certo? Deus chega para o povo de Israel, 1400 anos antes de Jesus, num tempo de Moisés. Quando Moisés está dando a lei para o povo, ele vai dizer o seguinte: eu sou o Senhor seu Deus, está falando para o povo de Israel, e tirei vocês da terra do Egito e da casa da servidão. Para aqui um pouquinho. Para nós hoje isso é a mesma coisa. Ele continua dizendo para nós: eu sou o Senhor seu Deus, que tirei você da escravidão do inimigo das almas. Eu sou o Senhor seu Deus, que libertei você do lamaçal do pecado, onde você estava afundado. Eu sou o Senhor seu Deus. E isso é muito bom, irmãos, a gente ouvir que ele continua dizendo: eu sou o Senhor seu Deus que te libertou. Eu sou liberto por Jesus. E das coisas que porventura ainda venham me prender, eu oro: Senhor, então liberta-me, porque ele continua sendo o Deus que liberta. Amém, meus irmãos? Amém. Próximo versículo. Isso tudo é o primeiro mandamento ainda. É o primeiro mandamento. Ele diz: eu sou o Senhor seu Deus. Então, sendo eu o Senhor seu Deus, você não terá outros deuses diante de mim. Você não vai ter outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não faça culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que lá foi a primeira parte: eu sou o Senhor seu Deus e sou único, então não tem outros deuses. Primeiro mandamento. Segundo mandamento: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ou seja, pessoas que ficam enfiando o nome de Deus onde Deus não está, falando coisas em nome de Deus que Deus não disse. Irmãos, tomem cuidado. A gente anda por aí, irmãos, vendo pessoas hoje que brincam com os dons espirituais, que saem por aí dizendo: olha, então Deus me disse, então Deus me falou, então Deus me não sei o quê. Olha, Deus está dizendo. Será que está mesmo?
É diferente de você abrir a Bíblia e pregar, sabe por quê? Porque toda vez que a Bíblia é aberta, Deus fala com você. Porque a Bíblia é palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito Santo. Como diziam alguns teólogos do passado, fechado é só um livro, mas aberto é a boca de Deus. E eu quero te dizer, todas as vezes que alguém abrir a Bíblia e pregar com você, tenha segurança que ali tem alguma coisa de Deus para a sua vida. Agora, quando começar assim, Deus me disse, então Deus me falou, ou então não sei o que. Não estou dizendo que Deus não possa fazer, porque eu creio. Eu creio nos dons espirituais, eu creio nos dons de profecia, preste atenção. Mas irmãos, hoje em dia, o negócio está sinistro. O que tem de gente machucada na igreja, porque recebeu uma falsa promessa, que não se cumpriu e jamais se cumprirá, porque não foi Deus que disse. Meu Deus! Pessoas entrando em buracos, em coisas terríveis, porque homens estão tomando o nome de Deus em vão. Estão colocando o nome de Deus para dizer o que eles querem falar ao invés de Deus. Lugares que oprimem pessoas, falando, se você fizer, Deus vai te abençoar, se você entregar, Deus vai multiplicar, se você fizer, se você, como se fosse Deus fazendo aquilo, tomando o nome do Senhor em vão. E olha, tem outras formas de tomar o nome de Deus em vão, viu? Tem outras formas de tomar o nome de Deus em vão. E que a gente tenha temor de enviar Deus no meio das nossas bagunças. Porque Deus não participa das nossas bagunças. A bagunça é só nossa. Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro. Vamos honrar o Senhor. Amém, meus irmãos? Então tem muitas pessoas, infelizmente hoje, irmão, tem um lugar sério que Deus manifesta os seus dons espirituais, tem. Mas o que tem também, irmãos, de bagunça. Eu acho que eu desde quando eu sou criança, eu conheço o meio evangélico há muitos anos, irmãos, né? Eu falo para os irmãos sem medo de errar. Eu não sei se os irmãos mais velhos na fé têm a mesma percepção que eu. Eu nunca vi um movimento cheio de bagunça como hoje nós temos visto. Com tantos desvios, onde o nome do Senhor é tomado em vão. Então que eu e você venhamos vigiar, analisar e sempre refletir aonde Deus realmente está sendo honrado. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia. Então o segundo mandamento é não toma o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento. Agora é o terceiro. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar, tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Olha só, os 3 primeiros mandamentos. E é interessante essa questão do sábado, irmãos, porque sim, na cultura judaica e no tempo da lei, se nós estivéssemos ainda naquele tempo, eu e você guardaríamos o sábado. Guardaríamos o sábado. Mas a interpretação que nós temos como cristãos é que depois que Jesus veio, Ele vai e trabalha com os discípulos em todos os dias. Jesus curava no sábado, fazia muitos milagres no sábado. Aí Jesus diz: eu sou o Senhor de todos os dias. Outro dia ele foi lá trabalhar com ele. Levou os discípulos no sábado para colher cereais. Para colher cereais. E não podia colher cereais. Jesus leva os discípulos, não comeu um cereal ali. Não pegou um cereal ali. E o pessoal fica bravo: você está com seus discípulos colhendo cereal no sábado? Aí Jesus fala: olha, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É o contrário, vocês estão invertendo as coisas. Vocês não entenderam nada dos mandamentos do Senhor. E Jesus disse: o meu Pai trabalha, eu trabalho também, e eu sou o Senhor de todos os dias. O Filho do homem é Senhor de todos os dias. Irmãos, e aqui o que vai acontecer? A gente vai ver o Senhor Jesus
quebrando alguns paradigmas. E quando ele vai para a cruz, e depois ele ressuscita no domingo. E quando Jesus ressuscita no domingo, olha que interessante, o domingo passa a ser para os cristãos o dia onde os cristãos se reúnem para ter a Santa Ceia, se reúnem para louvar, cultuar, estudar a palavra. E essa tradição se segue por anos, porque Jesus não apenas trabalhou no sábado, quebrando alguns paradigmas, como ele ressuscita no domingo, trazendo para os cristãos um novo significado do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é o sábado. Mas agora, quem retorna dos mortos, vence a morte e traz a esperança de novo é Jesus no domingo, que passa a ser então o dia do Senhor. Olha que coisa. O domingo foi conhecido pela igreja como o dia do Senhor. Não que eu não possa cultuar na quinta, não que eu não possa cultuar na terça, não é nada disso. Mas é só para a gente lembrar que Jesus ressuscitou no domingo e que o domingo é um marco da onde Jesus fez um grande milagre, que é trazer para nós a esperança da vida eterna. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, o que é interessante nisso aqui é que nós vemos aqui os 3 primeiros mandamentos, e esse mandamento ele tem a ver, esse último que a gente viu, com você se lembrar do Senhor. Porque se Deus não diz, lembre-se do teu Criador, lembre-se do seu Deus, a pessoa sai trabalhando, irmãos, igual o outro, e não para mais para adorar, não para mais para cultuar. A pessoa começa a ganhar dinheiro, fica, não, vamos lá, tempo, time is money. E o dinheiro é tão terrível que Jesus chamou o dinheiro de Deus. Jesus disse que o dinheiro, o mamon, é tipo de um Deus para muita gente. Tem gente que consegue ficar uma vida inteira sem vir um culto, mas não suportaria viver um dia sem dinheiro. Colocou o dinheiro como essencial da vida dele. Ninguém vive sem dinheiro, ninguém vive sem dinheiro, ninguém vive sem dinheiro, ninguém vive sem dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. Mas Deus, através da sua palavra, vem dizer que nós devemos mudar essa fala, dizendo: ninguém vive sem Deus. Eu não vivo sem Deus, eu não vivo sem Deus, eu não vivo sem Jesus Cristo, eu não vivo sem Jesus Cristo. Por quê? Porque o doador da vida e o provedor da saúde, da porta que se abre do trabalho e da prosperidade é o Deus que nós servimos. E eu quero te dizer, se um dia Deus falar assim, a porta vai se fechar para você, irmãos, está escrito: a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Por isso, se humilhe diante dele, busque a presença dele, porque ele também pode manter as portas abertas quando ele quiser. É um Deus de perto que eu estou falando, um Deus de perto, não um Deus de longe. E a gente precisa se lembrar do nosso Deus. Eu só trabalho, eu só ganho dinheiro, eu só trabalho, até Deus fechar a porta. Quando Deus fecha a porta, Ele lembra que o teu Deus não é Mamon. O teu Deus continua se chamando Jesus de Nazaré, que multiplica pão. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo no Novo Testamento, que faz trazer maná no deserto, que mata a fome, que alimenta o profeta Elias na seca. Esse é o nosso Deus. Então não se esqueça. Por que Deus dá esse mandamento? Por que Deus dá esse mandamento? Porque muitos já se esqueceram de Deus. Muitos já não têm tempo para Deus. Ele tem tempo para tudo. Para o lazer, para as festas, para o passeio, para a amizade, mas não consegue ter um tempo com Deus. Lembra-te do teu Deus. E aí Deus separa o 7º dia, que é para isso, para você santificar, cultuar, adorar, e não pare para ganhar dinheiro nesse dia, não pare. Esse dia você se dedica ao Senhor. Amém, meus irmãos? E aí não é do sábado que eu estou falando, é do dia que você quiser, mas um dia pelo menos você tem que parar tudo para hoje. Eu entrego meu dia ao Senhor, adoro o Senhor, sirvo o Senhor.
Senhor. Não interessa se é na segunda, se é na quarta, se é na quinta, se é no domingo, mas um dia você fala, esse dia eu vou ter tempo com a minha esposa, vou ter tempo com o meu filho, eu vou ter tempo na igreja, eu vou dividir, de manhã eu vou para o culto, à tarde eu estou com a minha família, de noite eu estou com o meu marido. Hoje é o dia da família e o dia do Senhor, porque o Senhor assim determinou. Amém, meus irmãos? Agora tem gente que vai atrás do mamão o tempo inteiro, até ele perder tudo e lembrar que tudo que ele precisava era estar somente perto de Deus, que é o provedor. Agora, eu indo para o final, você percebe que a primeira parte dos 10 mandamentos é sobre você e Deus, é sobre eu e Deus. Não tenha outro Deus, Ele é o único Deus, não tenha outro Deus. Não tome o nome dele em vão. Ame Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o entendimento. E adore a Deus, sirva a Deus, envolva-se com as coisas de Deus. É isso que diz os 3 primeiros mandamentos. Se envolva com o teu Deus. Agora, qual que são os outros 7 mandamentos, irmãos? Os outros 7 mandamentos: amar o próximo como a si mesmo. Fala das relações. Porque se eu não estiver bem com o meu próximo, eu não tenho como agradar a Deus. E olha só, vamos ler os próximos mandamentos então? Olha só: honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus te dá. Ou seja, o relacionamento que eu tenho com meus pais é ser humano com ser humano. Os 3 primeiros mandamentos é como eu me relaciono com Deus. Os outros 7 mandamentos é como eu me relaciono com o ser humano. Certo? Então, honre pai e mãe. Sempre. Amém, amados? Próximo. Não mate. Não assassine. Próximo. Não cometa adultério. Não cometa adultério. Irmãos, eu quero só parar um pouquinho nesse não cometa adultério, porque Jesus, ele vai além, né? Jesus vai além. Jesus, ele vai dizer o seguinte: vocês têm que ir um pouco mais além. Eu vou pedir para pôr na tela, capítulo 5, versículo 27. Por favor, Mateus. Coloca na tela, Mateus 5, 27. Nesse mandamento do não adulterarás, Jesus ainda vai mais longe. Olha o que Jesus diz. Vocês ouviram o que foi dito. Foi dito aonde? Na lei. Vocês ouviram, foi dito: não adulterarás, não cometa adultério. Agora, olha o que Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, olhar com uma intenção impura, já cometeu o adultério com ela no coração. Sabe o que Jesus está falando, irmãos? Que é possível você vir para a igreja cheio de maldade dentro de si. Que é possível eu pregar cheio de maldade dentro de mim, pregando para vocês. Que é possível a gente cantar e louvar aqui cheio de escuridão, sabe? E Jesus está dizendo: mas vocês não vão ficar só na aparência. Vocês vão aprender a limpar o coração de vocês. Ô irmãos, escute o que eu vou falar aqui. Todas as vezes que vier um pensamento que não agrada a Deus, e você sabe que não é de Deus, em nome de Jesus, ore ao Espírito Santo: Senhor, limpa o meu coração. Amém? A gente tem que tirar de dentro de nós os desejos que não são de Deus. A lei diz: não mate, mas eu quero orar para que Deus tire de dentro de mim qualquer desejo de matar alguém. A lei diz: não adultere, mas eu quero orar pedindo ao Senhor: tire de dentro de mim qualquer ideia sobre adultério. Jesus falava: limpa o interior do prato, e assim dentro e fora ficarão limpos. Amém, meus irmãos? Volta lá para o Decálogo, Mateus. Eu estou indo para o fim, Êxodo 20.
Não mate, não cometa adultério, próximo. Não furte, não roube, né? Próximo. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não fale mentira sobre as pessoas. Não faça fake news. Não cobice a casa do seu próximo. Não tenha inveja, né? Não cobice, não queira o que não é seu. A casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, ou qualquer coisa que seja do seu próximo. E aí todo o povo presenciou a manifestação de Deus no monte. O que eu quero falar agora para finalizar, irmãos e irmãs, é que Deus, Ele estabeleceu uma lei maravilhosa, onde Ele quer ter um bom relacionamento com você. Resumindo a pregação, as leis de Deus foram dadas porque Ele quer ter, Ele, o Senhor, quer ter um bom relacionamento com você. E que você tenha um bom relacionamento com Ele. E depois que eu e você venhamos aprender a viver em sociedade, amando o nosso próximo, perdoando, ajudando, habitando entre pessoas. É esse o mandamento do Senhor. Que a gente possa viver isso, irmãos. Porque muitas vezes a gente vê dois tipos de coisas acontecer. Pessoas que se dão muito bem com todo mundo, que é a segunda parte do mandamento. Se dá bem com todo mundo, não pensa mal de ninguém. Você já viu isso acontecer? Olha, eu não faço mal para ninguém. Escuta bem o que eu estou falando isso. Olha que interessante. Você fala assim para a pessoa: e aí, Deus? Aí ela fala: olha, não faço mal para ninguém, não brigo com ninguém, não prejudico ninguém, estou de boa com todo mundo, não roubo, não minto, não mato, não adultero, não faço de boa. É a segunda parte do mandamento, tá? Os 7 mandamentos, legal. E os 3 primeiros mandamentos, que são 10. E Jesus disse: tem 2 partes do mandamento. A primeira parte é sobre você e Deus. A segunda parte é sobre você e o próximo. Então tem gente que tem a segunda parte inteirinha. Inteirinha, irmãos, é melhor que a gente. Amorosa, carinhosa, gente boa, legal, bacana, não faz mal. E ela acha que está suficiente, está tudo certo. Não, está faltando uma parte do mandamento. O seu relacionamento com Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque você vai pregar para os outros aí fora, ele vai falar isso para você, cara. Você vai falar e falar: você precisa de Deus. Sabe o que ele vai te responder? Eu não faço mal para ninguém. Ok, são os 7 mandamentos. Mas está faltando os 3 primeiros. Que é um relacionamento verdadeiro, real com o teu Criador, com Jesus, o Deus de perto. Agora, olha o que é pior. Vai ter muitos de nós, católicos, evangélicos, que amam os 3 primeiros mandamentos. Não toma o nome de Deus em vão, é religioso, não falta em culto, ora, e faz não sei o quê, e oh meu Deus, uma busca por Deus. Só que ignora os outros 7. Está matando gente, está abrindo boca para ofender pessoa, está dando mão na cara de gente, está nem aí com o próximo. Quer dizer, ele ama os 3 primeiros mandamentos, mas deixou de lado os 7 que vem depois. E eu quero dizer para você nessa manhã: seja completo, porque o teu Deus é completo. Seja como o teu Deus. Quando ele diz: sejam santos, porque é santo aquele que vos chamou, ele está dizendo exatamente isso. Cumpra todo o querer de Deus. E eu quero dizer para vocês: eu quero viver isso na plenitude, meus irmãos. Eu quero ter um relacionamento cada vez mais perto de Deus. E se você não tem tido experiências de orar profundamente com o teu Deus, mude isso. Mude isso, busque o Senhor. Ah, pastor, mas a minha perspectiva... eu comecei a pregação dizendo que não depende da sua perspectiva. Ele prometeu que é o Deus de perto.
Você não precisa sentir nenhum arrepio para saber que Deus está aí. Você não precisa sentir nenhum estremelique. Você só tem que dobrar o teu joelho e acreditar em quem você está falando. E que todas as palavras que você está falando, Ele está ouvindo. E que se você insistir em orar, Senhor, me fortalece todos os dias. Me fortalece, Senhor. Me ajuda, Senhor. E todos os dias acredite, algo vai começar a acontecer, porque Deus de perto está ouvindo. E não tem nada a ver com como você se sente. Tem a ver com as promessas dele, que são fiéis e jamais falharão. Está entendendo, irmão? Que a gente não seja um povo apático, apagado, mole, fraco, sem experiências com o nosso Deus, mas que a gente venha crescendo nisso em nome de Jesus. Quando começa? Com a nossa oração, meus irmãos. Não existe avivamento sem oração. Se você falar, eu espero que o culto seja tremendo, sem antes orar para que o culto seja tremendo, você não perceberá o culto tremendo. Se você não dobrar o joelho dizendo, Senhor, conduz a minha vida, e se gastar em oração. Quem se gastava em oração era Jesus, irmão. Orava demais, a ponto de os discípulos olhar para ele orando e falaram, nossa, a gente não sabe orar não. A gente não sabe orar não. E eles chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E se for necessário, você peça isso ao Senhor. Ensina-me a orar, Senhor. Eu acho que eu não sei não. Amém. Mas faça isso. E que você e eu venhamos buscar relacionamento com Deus. Amém? E só boas obras não te ajudarão. Só bondade não te ajudará. Agora, que você também não seja aquele que busca Deus como religioso. Não falta em culto, lê a Bíblia, não para de falar de Deus, mas nas atitudes é uma vergonha. Não cumprindo a vontade do Senhor. E Jesus diz, o mandamento é, amarás o Senhor seu Deus, terá um grande relacionamento com Ele. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso, e você cumprirá toda a vontade do Senhor. Amém? Palavra de Deus nessa manhã. Que a gente possa viver isso aqui, em nome de Jesus. Amém? E a promessa é, aqueles que guardarem os meus mandamentos. Jesus não veio para revogar a lei. Ele cumpriu a lei e deu exemplo. Ele disse, aquele que guardar os meus mandamentos, eu o visitarei, aleluia, com minha bondade e a minha misericórdia. Não só nesse tempo, mas para as próximas gerações. A minha bênção alcançará ele, os seus filhos, os filhos de seus filhos, para que o nome do Senhor seja temido e adorado. Amém? Que a bênção do Senhor chegue na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, aplauda a Jesus. Coloque o seu louvor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, louvar ao Senhor, depois dessa palavra maravilhosa do Estado. Aqui está o amor do céu.
minha janela eu vejo tanta coisa bela. O céu, o sol, os passarinhos, um casal idoso bem juntinho. Eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo. E perto amigos jogando bola. Do outro lado gente indo pra escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa. Estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Eu abro a minha janela, eu vejo tanta coisa bela. Família
rindo, fazendo selfie. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Caso você precise da chave Pix, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, tô colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte. Deus os abençoe. Quero pedir para você também me seguir, né? Seguir a gente no Instagram, é isso mesmo. O Instagram tá aqui, o meu Instagram, né? David Domenicali, beleza? Segue a gente no Instagram. E peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe a sua vida. Comigo está Jesus, meu bom mestre e salvador, me guia com a luz pelo seu imenso amor, mistérios celestiais Jesus revelará. No seu bom caminho andar me fará. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, tô pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzedas, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu estou colocando, né? Estou pondo duas opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Fica aí um convite para você adquirir esses dois livros, que
que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades. FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estou aqui para te acompanhar nessa visita ao nosso campus. Vem comigo! Nossa instituição possui uma ampla área de 8 mil metros quadrados, com ótima infraestrutura, no centro da cidade de Ijuí. Além do ensino de qualidade e excelente equipe de professores, nossa faculdade conta com ótimas salas de aulas, com projetores, televisor e climatização, proporcionando aos nossos alunos um ambiente muito confortável para o aprendizado em conjunto.
O auditório é o local onde acontecem nossas palestras e eventos. Além disso, semanalmente temos cultos, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática aquilo que têm aprendido em aula. Esse ambiente é climatizado e amplo, com capacidade para 300 pessoas. Além de uma biblioteca digital, temos uma biblioteca física, com um acervo de mais de 16 mil itens, entre livros, periódicos, artigos, dissertações, entre outros. Aqui também há um espaço para estudo e pesquisas, individuais e em grupo. Também temos laboratórios de informática, com mais de 30 dispositivos eletrônicos e projetores. O setor administrativo de nossa instituição é onde os alunos recebem atendimento acadêmico, financeiro, psicopedagógico, tutoria de estágios e orientação das coordenações, bem como o aconselhamento da equipe pastoral da Faculdade Batista Pioneira. Todos os espaços da instituição estão adaptados para a acessibilidade. Nossa instituição tem 2 estúdios próprios de gravação de vídeos, altamente equipados, onde são produzidos os cursos EAD e as mídias digitais da faculdade. Um diferencial de nossa faculdade são os alojamentos internos. Disponibilizamos alojamentos feminino e masculino. Os alojamentos para solteiros são mobiliados, oferecem uma copa e banheiros compartilhados. Também oferecemos refeitório e cozinha para alunos solteiros, bem como uma lavanderia social. Já o alojamento para casais conta com 12 apartamentos, de 1 e 2 quartos, semi-mobiliados e privativos. Além de tudo isso, o campus possui uma ampla área verde e espaço de convivência, com campo para esportes, parquinho e estacionamento, além de um pomar. Ao longo de quase 6 décadas, a Faculdade Batista Pioneira mantém o legado da excelência na capacitação teológica, aliando o conhecimento à prática ministerial. Nosso objetivo é ser uma parceira das igrejas locais, para que juntos possamos preparar integralmente os vocacionados para a vida do ministério. Assim, buscamos formar pessoas capazes de aplicar o conhecimento bíblico para melhorar a qualidade de vida espiritual e social, seja no nível individual ou na sua comunidade. Além de possuir um quadro de docentes de alta qualidade, a Faculdade Batista Pioneira teve o seu curso de teologia avaliado com nota máxima. O melhor lugar para você estudar teologia. Mas teologia para vocacionados, para pessoas que querem colocar aí a devida ligação entre a mente e o coração. Por isso nós temos aqui uma teologia equilibrada, na verdade a Bíblia aplicada para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na missão. Eu convido você a fazer parte desse projeto da Faculdade Teológica Batista Pioneira. Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. Use a sua vocação para mudar o mundo. Venha conhecer a nossa instituição, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais. E aí, você gostou do que nós temos a lhe oferecer? Venha você também para a Faculdade Batista Pioneira, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais.